Bom dia, meus queridos irmãos, meus ouvintes, companheiros de estudo da Palavra de Deus, amém? Começando um dia, mais uma jornada de trabalho do mês de janeiro. Louvado seja Deus, né, irmãos, pela oportunidade que Deus tem nos dado de estar vivos e de poder estar compartilhando da Palavra de Deus com vocês neste canal. Por favor, não deixe de entrar no canal, entre lá no canal, dê um joinha e reparta com outros a palavra de Deus. Seja um evangelista, seja boca de Deus, como eu sempre digo aqui, amém? Vou fazer um resumo do capítulo 5, onde nós vemos o nosso amado irmão apóstolo Paulo, ele falando sobre a alegria que vem da fé. E ele compara o pecador Adão, né, o primeiro homem criado por Deus, ao Cristo Jesus imaculado. Então, nós vamos aqui ver nesse capítulo 5, os subtítulos é Paz e Alegria, é um dos subtítulos, e o outro subtítulo é Morte em Adão, Vida em Cristo. Esse capítulo 5, amados, tem 21 versículos. Muito fácil de ler, muito gostoso, muito bom, porque ele nos estimula a fé, né? A alegria do Senhor, que Paulo fala que a alegria ela vem pela fé. Não é por nenhuma coisa que te traz um prazer momentâneo, prazeroso, momentos, mas que depois passou, a fé é diferente. A fé vai manter em nós esta alegria, né? O apóstolo começa o capítulo 5 com esse versículo, irmãos, que eu vou ler aqui. Ele fala assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esses capítulo 5, verso 1 e verso 2. Aqui, vamos fazer um resumo de todo o capítulo, dos 21 versículos, um resumo da justificação. Paulo, ele lista aqui, ele escreve para nós, irmãos, 5 resultados da justificação divina. O crente vai ter paz com Deus, e isto está no capítulo 5, verso 1. É concretizado através da obra que Jesus fez por você e por mim. A segunda coisa que é aqui, falando do resumo da justificação. O crente, o Filho de Deus, ele tem acesso a Deus. Esse é um grande privilégio, irmãos, que traz para você e para mim confiança, alegria em relação ao nosso futuro. E o crente também tem segurança em Deus. E a palavra nos ajuda nos tempos de aflição, né? Que é o fato da nossa segurança. E o fruto da segurança é quando nós sofremos, o sofrimento produz para você e mim é perseverança, que vai gerar em nosso caráter uma esperança, vai produzir em nós esperança. E aqui também ele fala que o crente ele é habitado por Deus. O Espírito Santo, ele vive no coração dos crentes, ele está no nosso espírito, irmãos. E nós somos preservados por Deus. A salvação de um crente está segura, garantida por Jesus, preservada por Deus, pela obra passada de Cristo lá na cruz do Calvário. O que Cristo fez por nós lá? O que nos garante a salvação? Ele morreu na cruz por você e por mim. E por que ele fez isso? Né? O texto fala, ele morreu porque nos ama, amados. Esse foi a primeira causa da morte de Cristo. Cristo não hesitou um momento sequer. Ele morreu por você e por mim, entregando a sua vida lá naquela cruz. E ele morreu porque ele nos ama. Ele fez isso quando nós éramos, irmãos, pecadores, indefesos, hostis. Nós éramos malignos antes de Cristo. E o presente de Cristo é esse para você e para mim. E o apóstolo Paulo diz aqui que
que Cristo morreu para nos salvar. E agora ele vive em nós para nos manter salvos. É Cristo que nos mantém salvos pela fé. E Paulo, ele contrasta aqui nesse capítulo 5 a obra de Adão, né? De um pai pecador, que é pai de todos, foi o primeiro homem criado por Deus, né? Como uma obra de... E agora ele compara Adão a Cristo. Adão, um homem pecador, né? Um pai pecador de todos. É o que está no capítulo 5, do verso 12 até o 21. E ele fala como a obra de Cristo, né? O Imaculado Salvador. Imaculado porque sem pecado, santo, Salvador de todos, amados, porque a salvação ela é universal. É para todos aqueles que desejam, aceitam, recebem Jesus como Senhor e Salvador. Se você que me ouve e ainda não entregou a sua vida para Jesus, amados, faça essa oração de entrega a você mesmo, sozinho, onde você estiver me ouvindo, na tua casa. Pare um momento e fale. Fale com Deus. Se entregue de espírito, de alma, de corpo. Convide-o para entrar no seu coração, fazer morada em você, e você se entrega a mim. Porque Jesus morreu para salvar toda a humanidade. A salvação ela é universal, mas depende de cada um fazer essa entrega, chamá-lo, convidá-lo para que seja o seu Senhor. Senhor, Senhor. Amém? E a obra? Aí nós vamos ver aqui Paulo falando da obra de Adão. E a Bíblia fala assim, né? Que por um só homem, né, Adão, entrou o pecado no mundo. E a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Todos que nascem, já nascem com o pecado, né? Com este pecado. Pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. É isso que eu acabei de dizer a vocês. E foi imputado um juízo a toda a posteridade de Adão, a todos aqueles que nasceram após Adão. Então, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, né? E o pecado de Adão trouxe morte e condenação a todas as pessoas. Aí, capítulo 5, verso 20, a parte A do versículo, fala da relação da lei com o seu ato. Então, sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, o pecado abundasse. Aí nós vamos ver a obra de Cristo. Essa que eu falei agora foi um resumo da obra de Adão, que está no capítulo 5. Ainda capítulo 5, falando sobre a obra de Cristo, Paulo nos explica aqui que graças à morte de Cristo, todas as pessoas podem ser salvas, apesar de seu pecado. E é pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com todos, para com muitos, a graça de Deus, né? Por um só ato de justiça, diz o texto, veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação e para a vida. E pela obediência de muitos foram e serão constituídos justos. Quem é esse um? Jesus. E a justificação, irmãos, todos agora podem ser aceitos por Deus. Isso é que nos justifica. A parte B do versículo 16 fala isso para nós. É lindo demais isso, irmãos. Eu quero ler para vocês o versículo 16 aqui, para que não fique só no resumo, porque depois eu vou falar. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, a parte B que eu disse, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eita Deus maravilhoso, irmãos. Louvado seja Deus.
pela justiça de Deus sobre nossas vidas, né? E todos, diz o texto, podem tornar-se justos aos olhos de Deus. Todos. Isso é a santificação das nossas vidas. E todos podem ter vida eterna em Jesus. E a relação do pecado com o seu ato está no capítulo 5, verso 20, a parte B. Fala assim: mas onde o pecado abundou, agora superabunda a graça de Deus. Amém? E eu quero falar para vocês, dentro desse capítulo 5 de Romanos, que fala sobre paz e alegria e fé para que possamos realizar as obras de Deus. Isso está no capítulo 4, verso 18, que eu já falei ontem, né? E eu quero falar para vocês assim, ó, que a fé, o que é a fé? Vamos fazer um resuminho? A fé é um produto do Espírito, é uma força, irmãos, espiritual. O inimigo das nossas almas, que vocês bem sabem quem é, não quer que a nossa mente concorde com o nosso espírito. O inimigo das nossas almas, ele sabe muito bem que se Deus colocar em você a fé para fazer algo, se você tiver fé para fazer alguma coisa, se você tiver uma atitude firme, confiante em Deus primeiramente, como diz o mundo aí fora, positiva, né? E começar a crer consistentemente que realmente você pode fazer aquilo, sabe o que vai acontecer, irmãos? Vai causar um dano bem considerável ao reino do inimigo das nossas almas. Então, eu quero encorajá-los a ter certeza de fé em Deus. E Ele completará tudo aquilo que Ele prometeu a você e a mim pela sua palavra. Então, coloque as promessas dEle na sua mente. Pense nelas, fale delas, deixe que elas aumente a sua fé, porque a Bíblia fala para nós, irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos 5,5 diz assim, que o amor de Deus, irmãos, ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que ele nos deu, promessa de Jesus, quando ele foi para a cruz do Calvário, ele fez uma promessa aos discípulos, que ele não os deixaria órfãos, mas que ele enviaria do seu Espírito para estar com eles, para ajudá-los, para fortalecê-los. E ele deu isso a você e a mim também. Sabe o que significa isso? Que quando o Senhor, na forma do Espírito Santo, veio habitar em nossos corações através da nossa fé em seu Filho Jesus Cristo, ele traz para você e para mim amor. Ele traz amor com ele, porque Deus é amor. E eu sempre gosto de falar aqui, a palavra de Deus, irmãos, ela diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a trindade divina. São três deuses em um só Deus. Eles são intrínsecos, eles são inseparáveis. Então, os três habitam em nós. Isso é um segredo espiritual, é uma maravilha você poder crer nisso. Todos nós precisamos nos perguntar o que estamos fazendo com o amor de Deus, que nos foi dado livremente. Nós não merecíamos nada. Foi o grande amor de Deus que deu para o mundo, para nós, para os seus filhos, como eu disse que a salvação é universal, para que morresse naquela cruz por amor de você e de mim. Será que nós o rejeitamos porque nos achamos tão, assim, tão insignificantes que não temos valor suficiente, sabe, para merecer esse amor? Será que nós mesmos, muitas vezes, ou pessoas, nos feriram, nos rejeitaram, e nós, por causa dessa situação, nós não conseguimos receber o amor de Deus pela fé, crendo
que Ele é muito maior do que nossos fracassos, nossas fraquezas, do que aquilo que nos feriu, daquilo que nos faz nos sentirmos rejeitados. Queridos, eu quero perguntar a vocês, que tipo de relacionamento você tem com Deus, consigo mesmo e, finalmente, com os outros? O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Amados, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos. Nós precisamos ter um tempo de passarmos a sós conosco mesmo, com Deus, ter intimidade com Deus, para que você e eu possamos conviver com aqueles que estão ao nosso redor, amá-los incondicionalmente como Cristo nos amou. É fácil? Claro que não é, mas nós temos o amor de Deus em nós e nós amamos com este amor. Todos nós sabemos, irmãos. Todos nós sabemos que temos falhas, como todo mundo tem falha. Mas nós precisamos ter um tempo é de máxima importância. Nós temos um tempo conosco mesmo, termos esta paz que Jesus comprou para mim e para você na cruz, que o capítulo 5 começa falando sobre paz e alegria. E precisamos olhar para nós mesmos e não nos condenarmos, porque nem Cristo nos condenou, Ele nos perdoou na cruz. Precisamos ter paz conosco mesmos, aceitar o amor de Deus em nossos corações. E eu encorajo a você nesta manhã a receber o amor de Deus de uma maneira nova. Se você teve até hoje problemas para receber este amor, fale com o Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou, que o Pai entregou o seu Filho. Deus nos amou antes de nós o amarmos. Mesmo quando nós éramos pecadores e estávamos, vamos dizer assim, contra Ele, nós éramos inimigos de Deus. Ele enviou Jesus, amados, para morrer por mim e por você. Tenha um coração grato, agradeça a Deus por esse amor tremendo de Deus pela sua vida. Amém? E a palavra de Deus, ela nos ensina, irmãos, a fazermos escolhas, sabe? De obedecer a Deus, de receber o amor de Deus. E a obediência é uma escolha, sua e minha. E ela fecha as portas, irmãos, do inferno e abre as janelas dos céus para nós. Ela tem o poder de afetar você e a mim e aqueles que estão ao nosso redor. Amém? E por causa da disposição de Jesus, irmãos, dele ter sido obediente até a morte. Pense vocês, até hoje, até os finais do mundo, dos séculos, multidões de pessoas, não dá nem para contar, é incontável, vão ser trazidas a uma posição de fé e uma posição correta diante de Deus. Nós somos aqueles que Deus escolheu para anunciar as boas novas da salvação. Peça a Deus, recuse-se a desobedecer a Deus. Diga a Deus que você quer obedecer. Peça para Ele te ajudar. Peça para que o Espírito Santo te ensine a estar posicionados como filhos de Deus, para receber esse amor e que você possa ser um transmissor desse amor de Deus que já está em você e em mim, a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe seu dia de hoje. Que você possa sentir-se amado como filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Um lembrete. Eu quero te encorajar a ter certeza em fé que Deus vai completar toda a boa obra que Ele começou na sua vida, pela palavra de Deus. Coloque as promessas dele na sua mente.
pense nelas, declare elas com a sua boca. Elas, ela, as, essas palavras professadas pela tua boca vai aumentar a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.